Bom, Ciro, o Bolsonaro fez aquele discurso de 7 de setembro, voltou atrás, pegou muito mal para a base radical dele, para aqueles eleitores que estavam ainda balançando entre ele e o Lula, ou você, ou quem quer que seja, a base eleitoral dele não aceitou. Não é? E tanto que veio com impropérios para cima dele, e daí por diante ele ficou nervoso mais do que ele fica. Mas aí alguém falou assim, olha, ao invés de você explodir, você tem que chamar o Temer aqui, porque o Temer é um cara tranquilo. E aí fizeram uma carta e o Bolsonaro escreveu. Escreveu, não sei se ele escreveu, acho que o Temer escreveu e ele assinou. O Temer até falou, ele mudou alguma coisa lá, botou uma vírgula, mudou porque ele assinou, né? Então a única coisa que ele, acho que fez, ele assinou aquela carta à nação. Como pegou mal para a base radical, e logo depois ele vem do BRICS, na reunião dos BRICS, dos países aí emergentes, ele vai lá e elogia a China. Como é que você analisa esse discurso? E o principal candidato que se opõe ao Bolsonaro demorou demais para falar sobre o discurso do Bolsonaro e continua jogando parado, porque acha que vai ganhar as eleições parado, que é o Lula. A reação do Lula deveria ter sido imediata. Não foi. Como é que você analisa o discurso do Bolsonaro e as reações no mundo inteiro e aqui no Brasil? Olha, Datena, é a primeira vez na história das Nações Unidas que um genocida ocupa a tribuna da ONU para defender as armas com as quais ele praticou o assassinato em massa do seu próprio povo. Para mim, essa é a característica mais chocante, mais grave. Mas algumas outras você já destacou e vale a pena enfatizar. O Bolsonaro parecia que estava falando para o cercadinho, porque mentiu de forma absolutamente desbragada, coisas práticas. Por exemplo, ele diz que o agosto foi o menor agosto em matéria de desmatamento da Amazônia, que é um assunto caríssimo para a comunidade internacional e que já está gerando consequências práticas muito graves contra o Brasil, na medida em que o protecionismo europeu está usando a depredação do meio ambiente e o desmatamento da Amazônia e a ameaça sobre populações tradicionais, indígenas, quilombolas, como razão para restringir importações brasileiras e constranger o comércio exterior brasileiro, ou seja, coisa muito prática derivada. Pois bem, nesse momento, o desmatamento da Amazônia, por dados oficiais do INPE, que eles todos na comunidade internacional têm, é o pior dos últimos 10 anos. Então é uma mentira chocante, grosseira e burra, porque, na verdade, cai nos editoriais dos grandes órgãos de imprensa do mundo como uma expressão de uma mentira que é desmascarada pelas tecnologias de satélite. Para dentro do Brasil, ele insulta o nosso povo empobrecido, com as consequências da crise econômica agravadas pela pandemia e o jeito desastroso com que as coisas foram administradas no Brasil, anunciando que distribuiu $800, insinuando que as pessoas receberam isso por mês. $800 vezes 5,28, que é a taxa, dá quase R$5.000. Todo mundo sabe que isso é uma mentira grosseira, chocante, humilhante para um povo que está passando dificuldades extremas. Quase 120 milhões de brasileiros hoje estão comendo precariamente, menos do que gostariam de comer ou menos do que necessitam comer. 129 milhões de pessoas. E vai mentindo por aí. Depois você chama atenção para uma coisa, é uma tradição diplomática do mundo inteiro que você não leva para os aforamentos internacionais briga interna. Porque nenhuma nação projeta para as outras as suas quesilhas internas, as suas brigas domésticas. Vai o Bolsonaro no plenário das Nações Unidas mentindo, não é? Insultar governadores e prefeitos a quem nós devemos vamos dizer, a atenuação da tragédia que nós sofremos. Porque se dependesse do Bolsonaro, a CPI está provando, ele tinha produzido aquela contaminação em massa, buscando estupidamente, né, a tal imunidade de rebanho, esquecendo que se deixar contaminar em massa, as mortes poderiam ter chegado a 5, 6 milhões de pessoas. E essas mortes não aconteceram porque os governadores, com a contradição do governo, promoveram aí atabalhoadamente, de forma desorganizada, alguns com mais êxito, com menos êxito, o isolamento, a distribuição de máscara, não é, o esforço para antecipar. Depois o Bolsonaro diz que a vacinação é feita e que não há corrupção no Brasil, quase numa frase junto da outra. Ô, meu irmão, a comunidade internacional inteira, eu já li no Deutsche Welle, já li no El País, já li no Guardian, o escândalo da roubalheira nas vacinas. Ele podia ter passado sem essa, mas como ele estava no cercadinho, ele vai lá e faz de conta
que não tem um escândalo, que os seus filhos não são mencionados pelo mundo afora como enriquecimento ilícito a partir de práticas de peculato, que a imprensa brasileira, de forma, acho que descuidada, chama de rachadinha, como se fosse uma coisa menor. Isso é roubo de dinheiro público. Roubo aos milhões de reais, não é poucos mil reais, não. E aí tá as ex-mulheres corrompidas, os filhos corrompidos, o filho comprando mansão de 6 milhões de reais. Tudo isso sai na imprensa, sai no New York Times, enfim. Ou seja, foi um vexame. Eu botei a mão na cara, sabe? Na mesma hora eu fiz essa denúncia. E o constrangedor é que o Lula, como você disse, o Lula torce pelo quanto pior melhor.